boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor nos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. O que eu quero ministrar a todos vocês, eu quero ensinar a todos vocês, é você aprender o que é falar mal de uma pessoa e o que é você falar a verdade sobre aquela pessoa. A pessoa fala assim, eu não gosto dessa pessoa que ela fala mal de todo mundo. Você procurou saber se aquela pessoa fez aquele ato mesmo? Então você está sendo uma pessoa parcial. Você é parceiro do crime, você é parceiro do mal. Então eu quero explicar e mostrar a você, no livro dos Salmos, um salmo que fala a esse respeito. E se você puder se inscrever no meu canal, no YouTube, é Ministro Laerte. Se você puder se inscrever, vai estar lá inscrição. Você só clica em inscrição e você está inscrito em fração de milésimos de segundo. Você está inscrito no meu canal. E se você puder dar um like, um joinha lá, Deus vai te abençoar a sua vida quadruplicadas vezes mais em Cristo Jesus, o Senhor nosso, para a glória, honra, louvores e ações de graças ao seu santo nome, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que são três pessoas em uma só. Porque Jesus, ele disse, aleluia, eu e o Pai somos um, Filipe. Filipe perguntou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus, olhando para Filipe, disse, Filipe, quanto tempo estou convosco e vós não conhecestes o Pai? Eu e o Pai somos um. Então está escrito no Salmo de número 15, o verdadeiro cidadão dos céus, o verdadeiro cidadão dos céus. Preste bem atenção no que o salmista escreveu, o salmista Davi, que era um musicista, ele era cantor, ele cantava com a voz, ele soprava instrumentos de sopro, ele tocava instrumentos de corda, que era a harpa e o saltério. Então ele era um musicista. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta. Quem morará no teu santo monte? São duas perguntas que Davi fez para Deus neste cântico, porque o salmo ele é um cântico e ao mesmo tempo ele é uma oração. E Davi, quando ele fazia oração profética, porque Davi, ele era um profeta. Porque veja bem que ele escreveu o Salmo de número 22, e ele disse todas as palavras que Jesus disse. Jesus na cruz do Calvário disse, Lama, Lama, Sabactani, é o que está escrito no Salmo de número 22. Então eu quero que você preste bem atenção. Fala também no Salmo 22 sobre que ele colocou esopo e o deu para ele. Então eu quero que você preste bem atenção como que Davi era um profeta. Ele profetizou centenas, milhares de anos depois da vida dele. Então eu quero que você glorifique a Deus por isso. Por isso que quando Jesus veio na terra, ele lembrou de Davi. Para aquelas pessoas que eram sabatistas. Isso, para os sabatistas. Os sabatistas falaram assim, no dia de sábado não pode. Os teus discípulos estão comendo as espigas. E Jesus fez-os lembrar no capítulo 12 do São Mateus. Ele falou assim, vocês não lestes nas escrituras do Velho Testamento, no livro dos reis, no livro das crônicas, vocês não leram o que Davi fez com 400 homens que estavam junto com ele, que foi até Abiatar, o sumo sacerdote, e pediu a ele pão da preposição. Falou, tu tens pão aí, Abiatar? Ele disse, olha, eu não tenho pão comum, eu só tenho o pão sagrado que está dentro da casa de Deus, e hoje é dia de sábado, nós temos que tirar ele do templo. E tirou aqueles pães e o vinho que estava junto. E deu para Davi, e para ele tinha 400 homens lá fora. Agora eu te digo, tinham 12 pães, e todo sábado era tocado 12 pães. Por que 12? Eram 12 tribos de Israel. O que são tribos? Estados de Israel.
São 12 estados em Israel, não tem mais 13 estados, são 12 estados, porque eram 12 os filhos de Jacó. É por isso que no nosso relógio são 12 horas, falam 24 horas, mas são 12 horas, você vê lá, número 12. No nosso calendário está escrito 12 meses, no planeta inteiro, por causa de Israel. Então eu quero que você acorde para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele é a libertação para o meu e o seu entendimento. Se ninguém te explicou isso, você vai aprender isso de graça, sem pagar um centavo para a minha pessoa. Aquele que anda em sinceridade, versículo número 2, e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração, segundo o seu pensamento. Aqui não está falando desse coração que bate tic-tac, tic-tac, não. Minha filha, meu jovem, meu adolescente, minha criança, meu senhor e minha senhora. Ele está falando desse pensamento aqui, que é um HD espiritual, que guarda todos os teus sentimentos, guarda tudo que você lembra. Eu separei do meu esposo, que aconteceu tal coisa, mas você não esquece. Você não tem amnésia e você não tem Alzheimer. Você não esquece das coisas. Então perdão não é esquecer. Perdão é você perder aquela pessoa, é perder alguma coisa na sua vida. Perdão não é esquecer não, que porque você não tem Alzheimer e você também não tem amnésia. Quem fala isso foi drogado. Pessoas que foram drogadas lá fora e falam que você tem que esquecer. São pessoas que fizeram coisas erradas lá fora e querem mostrar o evangelho diferente. A minha Bíblia diz que o perdão é quando você perde. Assim o povo judeu perdia o seu terreno, perdia a sua casa, perdia as suas coisas. Mas depois de 7 anos depois, o ano novo, nascia um ano novo, e todos bradavam e tocavam um instrumento de sopro, que era um chifre de um carneiro. E o que representa o chifre de um carneiro? Se você pegar a cabeça de um carneiro e põe aqui na frente, pega na sua internet um chifre de carneiro, pega a cabeça de um carneiro, você vai ver 2 trompas, 2 ovários e tipo um útero embaixo. Isso fala de um novo nascimento, meu e seu, filha no meio do evangelho, filho no meio do evangelho. Novo nascimento. Por isso que Jesus está dizendo aqui, olha, Deus está dizendo através da boca de Davi, aquele que anda em sinceridade, aquele que anda em verdade, fala a verdade, ele verazmente, ele fala a verdade, ele é verídico, pratica a justiça. O que é a justiça, irmão? Verdade, honestidade, hospitalidade, isso é justiça. Ele pratica a justiça, ou seja, anda em sinceridade, você anda em verdade. Você está andando como um cristão, você está andando com uma pessoa honesta. Ele paga todas as contas dele, ele come ovo, mas ele está pagando. Não te deve um centavo. Você passa no lugar, ele não deve nada para seu ninguém. Quero que você acorde, o evangelho é para isso. Ele ganha pouco, mas ele não deve para seu ninguém. Mas ele compra fiado, e daí? No dia do pagamento ele paga. Então ele é uma pessoa honestíssima. Acorda você, meu filho, para o meio do evangelho. E você que tem tanto dinheiro e não paga. Eu vi jogadores que ficam devendo. Devem o cabelo da cabeça e não paga, mas tem dinheiro para pagar, mas eles não gostam. Tem desonestidade na vida deles. Pessoas ricas dizem ser ricas. Eu trabalhei para uma engenheira. Ela disse: eu tenho 2 milhões de dólares no meu banco, moço, mas ela atrasou o meu pagamento. Essa pessoa é honesta? Não, era desonesta. Eu caí fora dessa mulher. O apartamento dela era na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu falei: meu apartamento, moço, vale 2 milhões. Eu falei: não interessa quanto que vale o seu apartamento. Eu quero que interessa o que vale o meu trabalho que eu paguei, que eu trabalhei para você. A verdade você tem que dizer na cara da pessoa, perdendo ou não o emprego. Aí você está certo. Segundo o seu pensamento, segundo os teus pensamentos psicológicos, aquele que não anda, aquele que não difama com a sua língua o seu próximo. O que quer difamar? Você está vendo aquela pessoa, um trabalhador, um lutador.
Uma mulher é uma lutadora. Você chama ela de vagabunda? Você está falando, está defamando a vida daquela mulher. Porque ela tem uma pessoa que não é vagabunda. Ela não é uma pessoa que é uma pessoa galinha. Você fala assim, essa mulher é uma galinha, essa mulher é uma vadia. Mas aquela mulher sempre está trabalhando e cuidando dos filhos dela. Aquele homem sempre está trabalhando e cuidando da família dele. E você falando mal. Aí você está defamando o seu próximo. Mas se você vê aquela pessoa um vagabundo, ele gosta de ficar dentro de casa, não faz nada, fica assistindo televisão, jogando videogame, vai passear, compra as coisas, mas com ostentação do crime. Dá do bom e do melhor, cartão de crédito para você, para sua mãe, para seu pai, porque ele ganha dinheiro com facilidade, destruindo vidas. Acorda você, filho, para o meio do Evangelho. O Evangelho é libertação, é verdade e é vida. Não é mentira, não. Aquele que não difama com a sua língua o seu próximo, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Você está vendo aquela pessoa tudo tranquilo, ele trabalhador, lutador, ele paga tudo, cuida dos filhos dele, cuida da família dele, tem o seu carro, ele paga tudo direitinho. E você está falando mal daquela pessoa porque você tem inveja dela. Agora, quando a pessoa ganha aquele dinheiro com ostentação, você está vendo que ela está ganhando aquele dinheiro demais e não trabalha, não faz nada. Aí você começa a falar dele. Fala, pô, essa pessoa não trabalha, como é que ele está conseguindo tanta coisa? Tem coisas erradas atrás desse negócio. Ali você não está falando mentiras, você está falando a verdade sobre um assunto que você está vendo com os teus olhos. Você está sendo aquela testemunha que está ao redor e está vendo tudo. Como que essa pessoa consegue dinheiro se ele não trabalha? Você está falando a verdade sobre aquele indivíduo. Que nem eu falei sobre aqui um homem que ele é o homem da maior igreja do planeta. 220 mil pessoas vão no seu culto. Esse homem fez uma corrupção, o 10º mandamento. Tinha um filho dele, tinha uma empresa, ele falou assim, eu pago 4 vezes o valor da sua empresa, filho, você vai ficar de boa aqui. Só que ele estava ostentando o dinheiro da igreja, o dinheiro do povo. Estava usando o dinheiro do povo para abençoar o filho dele. E não perguntou para seu ninguém. Porque a igreja está no nome dele. Mas só que o dinheiro não é dele, é dos irmãos da igreja. E ele estava usando o dinheiro com delação premiada para o filho dele. Isso é mentira ou é verdade? Você que está aí na sua casa, é mentira ou é verdade isso? Ele pagou 4 vezes a empresa para o filho dele. Se valia 1 milhão, ele pagou 4 milhões de reais na empresa do filho dele. Os irmãos, que tesoureiro, tudo descobriram e denunciaram ele para a polícia. Esse homem foi preso por corrupção, ganância, ganancioso. Acorda você, filho, para o meio do evangelho. Você não sabe o que é verdade? Você não sabe o que é falar mal? Você não sabe o que é falar a verdade? Ou você tem medo de falar a verdade? É por isso que eu abri esse canal no YouTube, para mim falar a verdade sobre pessoas que usam de má fé com o teu dinheiro. Não abençoa o próximo. Fala mal do seu próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra ele. Se ele não tivesse feito isso, eu estaria defendendo ele aqui agora. Mas ele fez e foi preso. A Polícia Federal do país onde ele estava prendeu-o. Ficou preso. Acorda você, filho, que está no meio do evangelho e trabalhando com ganância. Você é um cão. A escritura diz no livro do profeta Isaías 56. Cão gulosos, cão gananciosos, cegos. Estão como tosquenejando, estão com sono, olho abrindo e fechando e com sono abrindo a boca. Por que tanto dinheiro que ganha? Estão zombando do próximo. Estão zombando das pessoas que doam o dinheiro para fazer coisas boas às outras pessoas. A pessoa vai lá pedir uma cesta básica, não tem. É muito difícil, a igreja é muito difícil.
Acorda você, filho, para o meio do evangelho. É escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. Vocês estão envergonhando o evangelho de Cristo. E naquele grande dia, no dia do juízo final, a escritura diz que Jesus vai chegar e vai falar assim: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Senhor, mas quando que o Senhor teve fome? Quando que o Senhor teve sede e nós não te demos de beber? Quando você não fizeste a um destes meus pequeninos. Eu estive enfermo, você não foi me visitar. Quando o Senhor esteve enfermo, não foi visitar o Senhor? Quando você não fez a um desses meus pequeninos. Que todo ser humano tem Deus dentro dele e você está errando. Gulosos, cães gulosos, malfeitores, ladrões, roubadores no meio do evangelho. Acorda para a vida. Esse evangelho não é brincadeira. Esse evangelho é verdade. Ele fala verazmente, fala veridicamente a verdade a vocês. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. São pessoas mais pobres. Eles desprezam, jogam as pessoas para os cantos. Eu falo para você, por que no meio do evangelho hoje tem doutores, tem advogados, juízes, médicos, pessoas muito importantes que estão na frente do trabalho hoje. Antigamente não tinha essas pessoas famosas lá, quem diz aqui, famosos no mundo com anéis no dedo, mostrando: eu sou doutor em divindade. Por causa do maldito dinheiro. O apóstolo São Paulo expressou que é a raiz de toda a amargura para o ser humano. Você fica cego. Ele tira a inteligência sua. E entra a corrupção e você se corrompe com eles. Porque você não faz o bem ao seu próximo. Eu estive preso e vós não foste visitar-me. Eu estava num culto de doutrina na sexta-feira. Aí um pastor falou lá em cima que esses presos, a qual a escritura está dizendo, não são os presos que estão lá na cadeia, não. São os crentes que são presos. O apóstolo São Paulo, o apóstolo que escreveu a Epístola aos Hebreus no capítulo 13, disse: lembrai-vos dos presos, como que vocês fossem presos com eles, como que vocês fossem maltratados como eles são maltratados. Lembrai-vos dos presos. Por que hoje tem traficante na igreja que deixou o tráfico, deixou a droga, deixou de matar, deixou de roubar, deixou de estuprar, deixou de destruir famílias, deixou de falsificar documentos, de clonar placas, clonar documentos, fazer aqueles passaportes, tudo falso, e ele passar de um país para o outro. Ele abandonou essa carreira horrível dele. Essas pessoas são desprezadas. Deus está falando com você, jovem, com você, mulher, com você, criança, você, adolescente, que está aí neste meio, sendo desprezado. As igrejas de pedras, que são denominações e nada mais, serão destruídas na guerra. Haverá uma grande guerra, muitas igrejas serão destruídas. E Jesus, ele disse para os seus discípulos: não ficará esse templo pedra sobre pedra. E o apóstolo Pedro falou assim: não, Senhor, faz 490 anos que esse templo foi construído, Senhor. Como que ele vai ser sobre as pedras sobre pedra? E o Senhor Jesus afirmou ainda: não restará pedra sobre pedra. Agora eu e você, que somos a igreja verdadeira, a igreja legítima, a igreja verídica de Deus, que Ele observa todos os nossos passos, cada pensamento, cada palavra, cada atitude, cada gesto que nós fizemos com a mão. Às vezes você faz gestos assim, ó, faz gestos dessa maneira, faz gestos assim, ó, com as mãos. Deus, Ele percebe, porque Ele tem a palavra, Ele tem um dos 5 sentidos, chamado tato. Você faz assim, assim, ó. E Deus, Ele está observando cada gesto seu, cada ação sua que você está fazendo. Esse Deus, Ele mora dentro de mim e de você, jovem, adolescente e criança.
Você que mente para o seu pai, não, pai, não foi eu que fiz isso, não foi eu que fez aquilo, não foi eu. Você está mentindo para o seu pai. A mentira é um atributo do adversário, porque ele quer te destruir. Ele quer te matar, ele quer te envergonhar. Deus está te alertando. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Presta atenção, esse outro versículo aqui. Mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Você contrata uma pessoa para trabalhar na tua casa, eu vou pagar R$200 o dia para você, eu estou fazendo uma observação. E aquela pessoa não fez o serviço que você desejou. Você fala, não, eu vou pagar só 100, cara. Eu não vou te pagar os 200, não. Você está errado, porque você jurou e você tem que pagar o dano, ou seja, o prejuízo que você causou na sua família, ou na sua casa, ou no lugar onde você esteja. Mas tem pessoas que ela quer ganhar ali daquela pessoa. Usa de maldades. Eu não vou pagar os 200, vou pagar só 100. Vou pagar 80 só. Você não está falando a verdade. Você está entrando em contradições. E o Deus da eternidade diz para você pagar o que você cometeu aquela pessoa. Pague para ele. Se você fizer um contrato e você quebrar aquele contrato, você tem que pagar o contrato inteiro para aquele indivíduo. Acorda você, filho, por meio do evangelho. Você não entende de leis? Busque a justiça. Tem na internet. Não precisa você buscar um advogado, não. Busca na internet que você vai saber de muitas coisas sobre a justiça. Pague o que é devido às pessoas. A pessoa chega lá, eu vou fazer um trabalho, é R$200 para mim instalar esse chuveiro para a senhora. Essa pessoa vai lá e instala o chuveiro em ação de 10 segundos. Você fica revoltado. Como é que eu vou pagar 200 contos? Você fez esse chuveiro aqui. Você não comprometeu com ele. Vou fazer por R$200. Eu falei, não, tá bom, pode fazer. Chega na hora, você não quer pagar. Você é um canalha, você é um desonesto. Você é um ordinário. A palavra certa é: você tem que pagar para aquela pessoa. Porque ele fez com rapidez, com agilidade o seu serviço, com habilidade e agilidade o teu serviço. Você tem que pagar para ele com satisfação. Rapaz, Deus te abençoe, você fez o serviço muito rápido. Nossa, ficou bom, agora eu posso tomar banho, posso ficar sossegado na minha casa. Trabalhe com verdades. Aquele que não empresta o seu dinheiro com juros, com usura, com juros, nem recebe subornos contra o inocente, nem faz nenhum mal contra ele, será abalado. Você é juiz, você é promotor, você é advogado, está recebendo corrupções, está recebendo delações premiadas, está recebendo quanto em dinheiro? Fora do teu salário, o caixa 2 ou caixa 3, ou até caixa 5. Acorda você para o Evangelho. O Evangelho de Deus está te cobrando. A justiça de Deus está te cobrando aqui. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Você empresta o dinheiro com juros. Eu te empresto 1.000, você tem que pagar 10.000. Você tem que pagar 15.000. Acorda você para o meio do Evangelho de Deus. Por que hoje os carros, a pessoa entra lá com o carro, pagando o carro de graça quase? Porque eles estão cobrando muitos juros, juros altíssimos. E tem pessoas que estão entrando na justiça para receber e pagar o dinheiro correto. Não recebe suborno contra o teu próximo. Eu te pago tanto se você for lá falar para a pessoa lá que aconteceu isso e isso comigo. É uma testemunha falsa, um testemunho que professa mentira. A Escritura diz que no livro de Provérbios, no capítulo de número 6, que já vi as 7 coisas que Deus detesta e a última ele abomina. Testemunha falsa que profere mentiras. Você está sendo essa falsa testemunha? Você está sendo esse falso juiz, esse falso advogado, esse falso promotor, esse falso político, fazendo politicália com o dinheiro do povo, gastando dinheiro demais. Você morava numa casa, num condomínio da Coab. Hoje você tem condomínio fechado, carros importados, você tem hoje agência de carros, você tem várias coisas. Com que dinheiro isso? Se o salário de um vereador é tão pouco, se o salário de um deputado é só 50.000, e você já tem fazendas, você tem sítios, de onde está surgindo esse dinheiro?
Você está fazendo delações premiadas. Você está roubando. A Escritura fala que os roubadores não herdarão o reino dos céus. Os roubadores não herdarão o reino dos céus. Efésios capítulo 4. Acorda você por meio do Evangelho. E agora eu vou orar por vocês. Deus Pai da eternidade, derruba essas pessoas corruptas, essas pessoas gananciosas, esses maus obreiros, que a Escritura diz no livro de Isaías, pastores falsos, gananciosos, que dormem tosquenejando, não sabem o que fazem, estão roubando pessoas, estão maltratando seres humanos. Mas o Senhor nesse dia cobrará de cada um de vós, no dia do juízo final, que para você está mais perto do que longe. A Escritura diz que Deus matou um rei de Judá com 23 anos e 3 meses. Para Deus não tem idade para Ele te chamar. Não tem idade para Ele te chamar. Ele te chama você com 14, com 15, com 10, com 9 anos, com 18, com 20, com 40 anos. Deus, Ele cobra, e cobra com verazmente, com verídico. O nosso Deus é o Deus da verdade. Ele é o Deus da justiça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.